Marcos capítulo 9, nós vamos ouvir hoje uma recomendação do Senhor, importantíssimo. Jesus, ele chamou os discípulos e ele disse isso daqui. Vamos orar. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Não aquilo que queremos, que nos agrada, mas que o Senhor venha falar o que precisamos ouvir. Como eu sempre tenho dito, nenhuma dessas ovelhas é minha, mas são todas tuas. O Senhor apenas as trouxe aqui para ouvir a tua palavra. E que o Senhor então possa nos usar para ser um canal de bênção. Em nome de Jesus, santifica a palavra e fala. Faça arder em nosso coração. Em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Ele diz assim, porque cada um, vamos ler junto? 9:49. Porque cada um será salgado com quê? Estranho, não é? Você salga as coisas com quê? Mas Jesus está dizendo que vai salgar com quê? Com fogo. Não é diferente? Bom é o sal. Continua no 50. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, a palavra insípido é perder o quê? O sabor. Como lhe restaurar o sabor? Repete comigo. Como lhe restaurar o sabor? Tenha sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos aprender um pouquinho aqui, estudar isso aqui. Como restaurar? Primeiro nós temos que entender por que o Senhor está falando do sal. Quem gosta de comer uma carninha assada sem sal? Pode ser grosso, fino, sal. Agora tem um monte de tipo. Cada dia que passa com essa nutrição, né? Antigamente era um tipo de açúcar. Agora tem açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de Himalaia. Hoje tem sal rosa, sal do Himalaia, sal não sei de quê. Sal. Qual é a função do sal? Dar o quê? Sabor. Mas você já percebeu que às vezes ele nem é elogiado? A comida tá boa, ninguém fala que sal. Porque ele tá ali, mas às vezes a pessoa nem percebe. Mas sem ele, não tem o quê? Graça. Não tem graça. Imagina aquela feijoada bonita. Aquela feijoada sem sal. E aquele arrozinho cheiroso sem sal. Nada que é sem sal tem o quê? Sabor. Então Jesus está dizendo que eu e você, nós não podemos perder o quê? O sal, o sabor da vida. E se ele perder, como restaurar? Como voltar? Primeiro que o sal, ele é muito importante. Então Jesus disse, nós somos o sal. Mateus 5 diz, nós somos o sal da terra. Ei, você é o sal da terra. Só que ele começa dizendo que o sal, nós seremos salgados com fogo. Ou seja, a nossa vida, ela é salgada através do Espírito, ou ela é temperada através do Espírito? Quantas pessoas estão vivendo hoje sem sal, sem propósito, trabalham, mas parece que não tem sentido o seu trabalho? Quantas pessoas estão casadas? Presta atenção. Estão dentro de um casamento. Mas parece que aquele casamento não tem mais o quê? Sal. Não tem mais graça. Você entende isso? Está ali. Está por estar. Vamos ver até quando vai dar. Quantas pessoas que abriram suas empresas, abriram seus negócios e disseram assim, não, eu vou conquistar o mundo. Ou seja, ela estava salgada, ela estava empolgada, ela estava cheia de sonhos. Mas veio as dificuldades. E veio as barreiras. E veio os problemas. E essa pessoa foi perdendo o sal. Porque o diabo,
Ele veio para matar, roubar e destruir. E sabe uma coisa que o diabo quer roubar de você? O sal. Você sabe por que que hoje a maior doença do século é chamada depressão ou ansiedade? São pessoas que estão perdendo o quê? O sal. Às vezes tem tudo, mas ao mesmo tempo se sente que não tem o quê? Nada. Tem filhos lindos, mas parece que não tem mais graça. Parece que as coisas foram perdendo o sabor. E o Senhor, Ele disse, se o sal perdeu o sabor, como restaurar o sabor? E é isso que eu quero falar. Como eu posso voltar, bispo, a sentir o prazer de viver, a alegria de viver? Quem entende o que eu estou dizendo? Tem pessoas que chegaram na sua velhice e dizem assim, não, bispo, parece que está tão sem graça. Se Deus quiser me levar, pode me levar a qualquer hora. É falta de sal. Só que eu não estou falando do sal de cozinha. Eu estou falando do sal que vem de quem? De Deus. Porque Ele começa dizendo que nós vamos ser salgados com fogo. O fogo lá que está em Atos capítulo 2, versículo 1, que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos e vieram sobre eles o Espírito Santo e eles foram batizados com fogo. Nós precisamos esta manhã, atenção igreja, eu e você precisamos hoje passar pelo sal de Deus e sair daqui salgados hoje. Quem quer ser temperado hoje pelo fogo de Deus aqui, pelo Espírito Santo? Você está entendendo a intenção? Mas tem pessoas que perderam o sal. Foram perderam o sentido, perderam a graça. Já não há mais isso, já não há mais aquilo. Lembra do filho pródigo? Se você vai lá na Bíblia, você vê que ele perdeu o sal. Estava dentro de casa, estava num lugar confortável, não faltava nada, não tinha por que ele querer ir embora. Tudo que ele precisava tinha dentro da fazenda, tinha dentro do sítio. Sim ou não? Mas quando você perde o sal, você começa a já não dar valor àquilo que você tem. E você começa a olhar para fora. Você começa a olhar para outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, o que o filho pródigo fez? Pai, me dá o que é meu e eu vou para uma terra o que é? Distante. Por que ele foi para distante? Se na terra dele tinha tudo o que ele precisava. Porque ele não dava mais valor. Como ele tinha, parece que perdeu a graça, ele começou a ser ingrato com aquilo ali. E ele foi para um lugar onde ele foi maltratado, pisado. A Bíblia diz que ele queria comer e nada tinha. E ele pensou assim, como lhe restaurar o sabor? Olha o que ele falou. Senhor, ele pensou, se eu apenas... O trabalhador lá na casa o menor tem sal lá. Talvez ele não sabe, mas o menor lá tem tudo. Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer, pai, pequei. E se ele me tratar pelo menos como um trabalhador, tá bom. Porque pelo menos lá, todos têm sal para comer. Diga glória a Deus. Você está entendendo essa analogia, sim ou não? Nós temos que tomar cuidado. Às vezes você tem tudo. Você tem uma família linda, você tem seu trabalho, você tem uma casa, talvez não é igual a do outro, mas esse às vezes é o problema, você ficar comparando o seu marido com o marido da outra, a sua esposa com a esposa do outro, você ficar comparando o trabalho de um com o trabalho do outro, o seu salário com o salário do outro. Ninguém é igual. E essas coisas vão roubando o sal. E daqui a pouco você está dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que ela fala assim, mas parece que está tão sem graça. Você precisa então se renovar. Bispo, como que eu faço para restaurar o sabor? Voltar a ler a Bíblia, voltar a buscar, se entreter mais com as coisas, se envolver mais com as coisas de quem? De Deus. Ouvir louvores, tomar cuidado com aquilo que se passa no céu, ter um filtro. Quando o diabo soprar um pensamento para
tirar você do caminho, que você repreenda aquilo na hora, que você não... é verdade. Lembre-se de uma coisa, Satanás nunca vai chegar para você e vai dizer, vai aparecer com 2 chifrinhos. Ele vai chegar te elogiando. Satanás é ardiloso. Ele vai chegar dizendo, olha o que estão fazendo com você. Você não merece isso. Só que você esqueceu. Bispo, eu estou sendo injustiçado. Bispo, eu estou passando lutas na minha vida. Eu estou passando problemas isso, problemas aquilo. Ei, o seu Senhor Jesus passou muito mais do que você e não perdeu o sal. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cuspiram nele e ele não perdeu o quê? Ele foi traído por um de dentro da própria casa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E ele não perdeu o quê? E lá na cruz, quando feriram ele, e que ele é? Olha a oração de quem tem sal. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento você sente vingança, desejo de destruição, porque quem tem sal não quer destruir, quer perdoar, quer construir, quer mudar. E essa manhã o Espírito Santo está nos convidando a ser salgado por Ele, temperados por Ele. Bispo, a minha vida tem sido assim. Tem horas que eu venho para a igreja e parece que eu sinto que eu não tenho mais graça. Então hoje você precisa mergulhar no Espírito Santo. Você precisa buscar, voltar ao primeiro amor. Sabe com quem aconteceu isso? Com o profeta Elias. Devido ao desgaste, às lutas, às batalhas, a Bíblia fala que um dia ele colocou a cabeça assim, num lugar e falou assim, Senhor, entrou numa caverna, e ele falou assim, se o Senhor quiser me levar, me leva. A Bíblia diz que ele estava desanimado. Em algum momento ali ele perdeu o sal. Ei, não deixa ninguém roubar o sal da sua vida não, porque quem temperou você foi Jesus Cristo. Não deixe que as circunstâncias, lembre, não permita que as circunstâncias mude quem você é lá dentro. Independente do que acontece do lado de fora, você continua de Deus. Deus continua aí na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Nós temos que ser de Deus com dinheiro no bolso. Não, sabe por que eu estou assim? Porque eu estou sem dinheiro. Não, tem gente que tem dinheiro e está sem sal. Tem ou não tem? Não é o dinheiro que salga a sua vida, não. Não, sabe por que eu estou assim? Porque eu estou passando problema. Tem gente que não tem problema e está sem sal. O que salga a nossa vida é comunhão com Deus. Como lhe restaurar o sabor? Bispo, eu quero voltar ao primeiro amor. Então volte a se envolver com as coisas de Deus. Procure ver o que está saindo na sua boca. Procure ver o que é que está contaminando o seu sal. Pode ser que tenha coisas que estão no seu pensamento que está contaminando. Limpe o seu. Você sabe qual é uma das funcionalidades do sal? Conservar. Quem é mais antigo aqui, quem morou na roça, como é que se guardava a carne quando não tinha geladeira? Ou na banha, ou aonde? No sal. Lá no Nordeste mesmo, a gente tinha muito carne de quê? Não sei se aqui também tem carne de sol bastante assim. Ela estraga? Não, porque ela está sendo envolvida no quê? O sal conserva. Quando você é salgado pelo Espírito, ninguém te tira da presença de quem? De nada. Porque você é conservado pelo Espírito de Deus. Então, o que eu tenho que fazer, bispo? Como é que está? Tenta. Quando você quer saber como é que está o sal, você põe o dedinho assim, assim ou não? Quem já botou o dedinho no sal e levou na língua aí? Faz assim. Vamos lá, vamos abrir o confessionário.
Quem nunca botou o dedo no sal e pôs na língua, que atire a primeira pedra. Agora imagina você passar o dedo no sal e não sentir o quê? Você fala, não, tem alguma coisa errada com esse sal. Se lá no seu saleiro, presta atenção, se lá no seu saleiro você sentir que você jogou o sal na comida e não salgou, jogou o sal na carne e não salgou, jogou o sal na batata frita e não salgou, o que você faz com aquele sal? Substitui. Você troca, você joga, isso aqui não está prestando para nada, deve ter molhado, deve ter, porque quando você molha o sal, né? Pode ser que estragou, eu vou botar do lado. Ei, vamos restaurar hoje o nosso sabor. Vamos voltar a ser aquele verdadeiro adorador, aquele que levantava de madrugada para orar com prazer e dizia: eu te amo, Senhor. Talvez faz tempo que você não sente o sal mesmo de Deus na sua vida. E você sabe de uma coisa, além de conservar, depois que salgou não tem como tirar mais. O sal pode perder o sabor, mas depois que você salgou uma carne, como é que tira o sal dela? Não tem. Se eu salgar um peixe, e você pode ir lá tentar lavar, você pode dar uma diminuída, mas sai o sal. Sabe por quê? Quem passa pelo Espírito Santo e é temperado por Ele, nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai perder aquilo. Está aí dentro de você, o sal está aí. Se você não está sentindo, é só você ir lá e falar: Senhor, dá mais sal, põe mais sal. Está faltando sal, então põe mais sal. Onde Davi recobrou renome? No vale do sal. A Bíblia diz que Davi um dia foi para o vale do sal e lá ele recobrou renome. Sabe, tem muitas pessoas que o nome dela tem sido fracasso, o nome dela tem sido a sofrida, a humilhada, o envergonhado, o injustiçado. Mas hoje o Senhor vai salgar essa igreja e vai te dar renome. A palavra renomear quer dizer trocar o nome, reescrever uma nova história. Deus vai escrever, em vez de doente, o curado, o sarado, o abençoado. Olha o que a gente ouviu hoje. Em 2022 uma mulher tinha HIV, hoje Deus escreveu um novo nome. Hoje ela é curada, saudável, não tem mais nada. Esse é o Deus que salga quando nós permitimos ser tocados e abençoados por Ele. Então essa manhã você precisa dizer para o Espírito Santo: tempera minha vida. Talvez você tenha se sentido assim, vazia. Tem horas que você deita no travesseiro e você fala assim: poxa, será que a minha vida vai ser só isso? Porque parece que perdeu o quê? O sal, o sabor. Dizem que agosto é o mês do desgosto. Para quem não conhece o Espírito, mas para quem conhece o Espírito Santo, vai ser o mês mais abençoado, mais temperado, mais saboroso da sua vida, porque vai ter sabor de vitória, vai ter aquele sabor que vai abençoar a sua vida. Você recebe isso? Quem recebe? Vamos ler de novo, só para lembrar, e eu quero orar com você. Porque cada um será salgado com o quê? Então nós vamos pedir para esse fogo vir. Espírito, Espírito, que desce. Eita, hein? Vem como em Pente e encha-me de novo. Daqui a pouco. Porque cada um será salgado com o quê? Com fogo. Bom é o quê? O sal. Mas se o sal vier a tornar insípido, como lhe restaurar? Simples. Vai na fonte. Bispo, eu perdi em algum momento da minha vida, eu não sei aonde, mas eu permiti perder o sabor. Eu sinto que eu estou precisando de um ânimo da parte de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem quer ser salgado hoje? Você entende isso? Ele disse, a recomendação dele: tenha sal em vocês mesmos.
e paz uns com quem? Sabe quem é que vive em perturbação, em tormento? Quem perdeu o quê? Quando você tem sal. Amém. Mas fizeram isso com você. Amém. Mas eu tenho sal. O mundo vai perceber o sabor que eu tenho. Podem, amados, se você tem o sal de quem? Se você tem o sabor de Deus, você entende essa expressão? Podem tentar fazer de tudo. É como eu falei, pastora Janaína. Se eu tenho um feijão e eu pus sal, dá para tirar? Voltar atrás? Dá para eu fazer um feijão? Coloquei sal, dá para tirar? Pode amenizar, pode pôr mais água para tentar, mas dá para tirar? Dá para tirar? Quem já errou no sal aí, pôs mais sal do que devia no arroz? Quem já botou mais sal do que devia? Faz assim. Dava para tirar? Você põe mais água, mas não dá para tirar. É porque quem foi tocado pelo Espírito Santo tem a marca, irmão. Não dá mais para tirar aquilo que foi marcado na sua vida. Não tem mais como tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você foi salgado e temperado pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos sair daqui renovado na presença do nosso Deus. Posso convidar você para ficar de pé e orar comigo? Eu quero fazer uma oração hoje diferente de todos os domingos. Eu queria que você que diz assim: bispo, eu tenho me sentido exatamente assim. Tem horas que eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui na terra? Porque parece que eu perdi o sal, parece que eu me sinto às vezes vazia, parece que eu me sinto às vezes sozinho, sozinha, e eu quero ser temperado, mas eu tenho me sentido assim. Essa palavra aí é comigo. Às vezes eu tenho uma linda família, mas tem hora que eu me sinto assim, que eu preciso de algo a mais. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Pede licença para a pessoa aí do lado. Fala: eu preciso ir ali orar com o bispo. Você que tem se sentido assim. Olha, bispo, eu preciso. Tem hora que eu me sinto sem sabor. Tem hora que eu me sinto sem graça. Tem hora que eu me sinto que eu não sei o que eu vou fazer. Sou casado, mas tem hora que eu não sei se esse casamento aonde vai dar. Porque tem horas que é tanta luta, tanto. Mas hoje você vai sair daqui com esse sal. Sou empresário, mas tem hora que eu sento lá na cadeira lá e eu falo: será que não era melhor eu ser um empregado? Talvez você está numa empresa e a hora que você entra lá na empresa, poxa, você agradeceu, você orou tanto por aquele emprego, mas tem hora que você entra ali e você fala: será que era isso mesmo que Deus quer para mim? Você está precisando hoje de uma renovação desse sal. Você está precisando que quando falta sal, você precisa jogar um pouquinho mais. Eu vou pedir para o Espírito Santo hoje derramar sal aqui para quem está precisando. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. quero para sempre Em tua presença ser sincero. te amo, Deus. Te amo, Deus. És a razão. És a razão do meu viver. Espírito Santo,
sobre nós. Queremos te sentir nesse momento com